Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Tribuna. Que alegria, mais uma quinta junto com vocês. Quanto aprendizado, quanta inspiração. E hoje recebo Shirley Vilhena, sinônimo de profundidade, presença e propósito. Advogada, mediadora de conflitos, poetisa, colunista, acadêmica, voluntária. Uau! 1000 vezes uau! Uma mulher que constrói pontes com palavras e transforma a realidade com escuta. Boa tarde, minha querida amiga. Boa tarde, querida Sabrina. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa querida Rádio Tribuna FM. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar, vamos bater um papo e que realmente vocês absorvam o que puderem dessa grandiosa mulher. Shirley, você transita entre o direito, a mediação, a literatura, o voluntariado. O que une todas essas frentes e você? Existe um fio condutor que atravessa essas áreas? Sabrina, eu entendo que existe sim a capacidade de doação e a utilidade. É claro que nós estamos em um plano material, então a questão profissional é importantíssima. Mas colocar a questão profissional e as demais atividades, tanto voluntariado, tanto a poesia, como uma doação, como me sentir útil na sociedade, para mim isso é primordial. Eu poder, através dos meus talentos, contribuir com a movimentação social e proporcionar o bem-estar. Tanto na parte da mediação de conflitos, que eu, como uma facilitadora, eu venho a ajudar as pessoas a um consenso, como a poesia, que nada mais do que faz a permitir que as pessoas se interiorizem, né, e possam desenvolver sensibilidade. Então, a capacidade de utilidade e o poder de doação muito me convocam. Que incrível! Mediação de conflitos é arte sutil, de escuta e de presença. Sempre passo e falo muito sobre isso. Como você enxerga o impacto do comportamento e da comunicação não verbal nesse processo? A comunicação não verbal é importantíssima, porque há um livro que se chama O Corpo Fala, né, que indica muito essa linha. Eu posso estar aqui com você e estávamos, né, aguardando o ingresso do nosso momento de participação na rádio, e havia uma troca, um olhar. Esse olhar, havia uma transmissão de carinho, uma transmissão de afeto. Do mesmo modo que, digamos, na mediação, muitas vezes as partes lá chegam inquietas, completamente, muitas vezes descompensadas também. Então, essa manifestação do não falar já é um indício do que elas querem se comunicar. E a gente tem que ter muito a sensibilidade de saber como transitar, como tratar a pessoa de acordo com essa mensagem que ela está passando. Então é uma questão de observação e sensibilidade. Incrível, incrível. Vivemos tempos, na verdade, Shirley, em que a voz está em evidência, mas a escuta nem sempre. E isso é um tanto perigoso. É tão importante falar, mas ouvir também. Como advogada, mediadora e escritora, o que esse mundo atual precisa aprender, através do seu ponto de vista? Aí eu vou me incluir também. Nós precisamos aprender a ouvir mais. O célebre escritor Rubem Alves diz uma passagem muito interessante que eu creio que muitos de vocês já ouviram. Ele fala, eu sempre vejo cursos de oratória, mas não de escutatória. Então nós temos, como sempre ouvimos isso, 2 ouvidos e uma boca. E há uma necessidade compulsiva da fala e não escutar o outro. E o escutar não é só você ouvir aquelas palavras, é você acolher a escuta, é você estar 100% presente, é você não julgar também, isso é muito importante. A gente tem muito essa cultura, esse jeito de já ouvir o outro e antes do que o outro concluir um pensamento, a gente já está julgando. Então isso é um treino, porque ouvir requer uma disponibilidade cognitiva, então é um esforço que é preciso ser feito para ouvir. Então eu digo isso, que tudo é uma questão de treino, é treinar, ouvir, principalmente com seus familiares, nas suas relações mais próximas,
porque a intimidade faz com que percamos um pouco a compostura, não é verdade? Vamos ser bem honestos quanto a isso. Então, ser mais paciente com o marido, ou com a mãe, com o filho, e tentar ouvir, estar presente naquele momento, sem julgamento e com total acolhimento, que é você chamar a pessoa para a conversa e ela sentir que você está dando toda a atenção possível a ela naquele momento, que aquele momento é só dela. De fato, uma inspiração em um assunto tão necessário. Falarmos mais sobre essa troca, não só a fala, mas a real conexão. E isso, de fato, só acontece quando há a humanização. Mas a humanização, a gente fala em algo bem maior, quando de fato enlaça. As pessoas, elas precisam mais enlaçar. Fala-se muito sobre o amor, mas na prática não se ama verdadeiramente essa entrega. E eu gostaria muito de saber de você, né? Tratando da sua visão, qual a diferença entre se posicionar com firmeza e se impor com agressividade? Onde entra a elegância e o equilíbrio? Eu entendo que a elegância e o equilíbrio no se posicionar com delicadeza é justamente você ser autêntico e ser educado e buscar buscar a passividade no coração. Vamos lembrar Gandhi. Gandhi, ele utilizou a raiva dele para poder transmutar para passividade, para pacificação, melhor dizendo, e conseguiu a independência de um país sem utilizar nenhum método de violência. Então eu entendo isso, que a gente ser autêntico, mostrando a nossa verdadeira essência, buscando também ser respeitoso nas relações e buscando a pacificação das suas emoções, dos seus sentimentos, isso tudo corrobora para que haja essa postura firme sim, mas sem ser agressivo, sem ser desrespeitoso com o próximo. Certo, incrível e necessário. E necessário. Você também é uma voz poética, maravilhosa, que currículo. Como a poesia influencia sua forma de enxergar e lidar com o mundo, inclusive nos ambientes formais e jurídicos? Eu costumo dizer que a poesia para mim é tudo. E nos ambientes formais e jurídicos é claro que nós precisamos manter uma compostura e uma postura, isso é fato. Mas sem perder a delicadeza, a doçura, o encanto que a poesia traz. A poesia, ela é um meio de autoidentificação, autoconhecimento e autossensibilização. As relações precisam de autossensibilização, as relações precisam de sensibilização. Enquanto nós temos essa autossensibilização, a gente consegue passar isso para o externo. Charles Chaplin, no filme interessantíssimo, acho que tenho quase certeza que é o ditador, o grande ditador, ele no discurso, ele fala que os homens precisam mais de humanidade que máquinas. Então nós temos aí inteligência artificial, que é tudo muito interessante, mas precisamos desse olho a olho, desse contato, e a poesia, ela permite isso. Ela me permite, através da observação, eu sou muito observadora do mundo e do cotidiano, passar para o papel as minhas impressões. Então a minha bem-querança, a minha doçura, a minha candura, todos os sentimentos mais aprimorados ou não aprimorados, eu consigo passar para o papel e se transformar num poema. Então eu digo que a poesia na minha vida é tudo. Viver é poético. Como é gostoso te ouvir. Você realmente representa esse mundo da poesia muito bem, porque ela vai além do papel, ela vai além da pré-escrita. Eu acredito que em todos os seus passos, a forma que você fala, a forma que você se direciona, tem um canto de poesia juntos, e é assim que eu recebo as suas mensagens. Um tanto amorosa, um tanto inteligente, um tanto grandiosa, um tanto me envolvendo com um abraço seu, mesmo você à distância. Pode ter certeza que você é aquilo que você prega. E isso é muito bom. Linda. Ah, Sabrina, eu fico emocionada com as palavras. Lindíssima. Como mulher que ocupa tantos espaços de impacto, como você construiu sua presença
com autoridade, sem perder essa sua leveza notória e essa sua grandiosa sensibilidade? Eu entendo, mais uma vez, a questão da autenticidade. Quando buscamos ser autênticos, externar a nossa essência e a nossa sensibilidade, mas, sobretudo, nos resguardando dos nossos valores e princípios. Eu costumo falar isso, né? Uma frase muito que a gente escuta muito, de que há valores inegociáveis. E, de fato, para mim, eu sei que a Sabrina também gosta muito dessa expressão, tem certos valores que são inegociáveis. Então, eu conservo muito isso. A firmeza no caráter, a doçura, a candura, mas com valores que são verdadeiramente inegociáveis. Então, e sendo uma pessoa honesta, íntegra e buscando respeitar o próximo. Com essa fórmula básica, eu entendo que a gente consegue transitar no mundo com respeito e mais fluidez. É muito notório que as pessoas, elas complicam o caminhar muito mais do que a diversidade que ali está. Falta leveza, falta acreditar em si, falta buscar e deixar o pensamento voltado à solução e não na morada do problema. Eu sempre falo que as emoções, elas estão ali e todas para sentirmos, nós somos humanos, mas a diferença entre um e outro é como lida com essa emoção, e faz toda a diferença no caminhar, como lidar com essa emoção. E muitas das vezes aqueles que não conseguem costumam até rotular dizendo que o outro romantiza as coisas, mas não é o romantizar, é ter contentamento, porque a vida ela é graça e não se resume aquele dia só naquele problema. E quem tem o dom de saber separar as coisas, eu vejo que é usar a dopamina da melhor forma, em vez de deixá-la ir embora com as mesmas emoções, porque da mesma forma que a gente recebe e está ali produzindo dopamina com algo bom, a gente também libera ela quando tem algo ruim e deixa o corpo triste, né? Só que esse controle é nosso, ou deveria ser, né? Não, perfeita colocação. Inclusive a liberação de dopamina é algo interessante. A vida, e como você bem disse que a poesia está em todas as circunstâncias, independente de um poema, de algo escrito, a vida na sua singeleza é muito bela. Então contemplar a sua singeleza, o mais simples, né? Leonardo da Vinci já nos diz que a simplicidade é o grau máximo de sofisticação, é um recurso para se buscar esse contentamento que você diz tanto, né? Um abraço com um amigo querido, observar o sorriso de uma criança, o gargalhar de um idoso, você percebeu o desabrochar de uma flor, são circunstâncias muito pequenas, simples e refinadas que podem trazer esse contentamento. Então isso é um ponto a se observar. O contentamento não necessariamente está em situações grandiosas, que são importantes e válidas também, né? Grandes vultos patrimoniais, mas nos pequenos gestos. Sua colocação achei que foi perfeita. É o fato de sabermos que estamos vivos, e por estarmos vivos, o dia seguinte a gente tem a capacidade de solucionar ou continuar vivendo aquilo que já está bom. A gente não tem muito controle sobre as situações externas, mas a gente tem controle em decidir onde a gente quer ficar. Perfeito. E isso eu acho que é uma chave, uma boa virada de chave comportamental para a vida ser mais leve. E em vez de procurar essa leveza no outro, que não é justo, porque o outro vem para somar, não para preencher, muitas das coisas a gente precisa nos olhar, para nos olharmos, para entendermos o que está certo, o que está errado, para a gente transformar aquela dor ou aquele trauma em algo que não merece ser um trauma, mas sim uma busca de evolução. Uma questão de crescimento, né? Passamos por todas as situações da vida para crescimento. Então é momento de respirar, levantar, sacudir a poeira e aprender com o que passou. Perfeito. Em tempo tão acelerado, onde tudo parece performático, o que representa para você viver com profundidade? Eu volto a falar o que eu já falei por 2 vezes, viver com autenticidade. É você não ter medo de ser quem você é e procurar profundidade nas situações e relações. Hoje, como diz Bauman, a gente vive num mundo muito líquido, tudo é muito rápido.
Você não gosta de uma pessoa, você simplesmente bloqueia e passa para outra. Não fazer isso. A vida não é ursinhos carinhosos o tempo todo, apesar de que eu gosto dos ursinhos carinhosos, mas não é o tempo todo. A vida, como você mesmo disse, tem os seus traumas, tem as suas alegrias, tristezas. Então, pegar isso tudo num pacote e ressignificar e, sobretudo, você aceitar também o próximo como ele é, não esperar a perfeição. Então isso tudo faz com que a gente consiga viver com mais profundidade, aceitar a vida, aceitar nós como somos e buscar sempre o aperfeiçoamento, seja em algo que nos dignifique, uma boa leitura, um bom programa como esse aqui que estamos passando, uma boa música. Isso tudo faz com que a gente se dignifique e se transforme em uma pessoa mais profunda. Você, colunista, acadêmica, autora, palestrante, um currículo incrível. Que papel a palavra da escuta tem a construção da sua marca pessoal? Sabrina, a escuta é aquilo que a gente já comentou, né? Que exige uma cognição, um esforço cognitivo para a gente conseguir escutar o outro. E é preciso muito desprendimento nosso, né? Das nossas impressões, dos nossos julgamentos, para aceitar e recepcionar e acolher o próximo. Então eu vejo a escuta com um significado muito latente para isso. É você trazer o outro para o seu mundo e permitir-se você ir para o mundo do outro. Então é algo muito significativo essa introjeção, não é? É quase aquela questão, né? É um, mas somos dois. Quando há uma conversa sincera, uma conversa franca, uma conversa em que você está verdadeiramente atento à vida alheia, aquela vida que está sendo graciosamente colocada à sua frente, para que você tenha uma relação, seja uma relação rápida ou profunda, o que quer que seja. Então a escuta tem esse papel significativo. Maravilhosa. Agora, claro, eu passarei o dia com você, porque você tem muito a acrescentar, foi muito importante te ouvir, saiba que aprendi muito. E sempre torço para quem está aí ouvindo também absorver essa grandiosidade de todos os meus entrevistados que são escolhidos com muito carinho. Como achar Shirley? Instagram? Meu Instagram de poetisa é Shirley Vilhena Poetisa. O meu Instagram de mediadora de conflitos é Shirley Vilhena Mediadora. Eu tenho um canal no YouTube, Momentos de Poesia com Shirley Vilhena. O meu TikTok é Shirley Vilhena. O meu Facebook, eu não sou tão participativa, mas está lá, é Shirley Vilhena. E a Tribuna também, que eu sou colunista desse grande jornal. Às terças-feiras eu tenho uma coluna de poesia. Então vocês podem me encontrar, eu vou adorar receber o carinho de vocês, pra gente trocar ideia, pra vocês até sugerirem algum poema, se quiserem. Eu adoro essa troca. Muito obrigada, tão valoroso esse momento. Sinta-se à vontade em voltar e o privilégio foi o meu em receber você. Obrigada. Voltarei. Um grande beijo para todos os que nos acompanharam. Eu estou muito feliz de estar aqui. A Sabrina é uma pessoa extraordinária, uma grande amiga. Muito obrigada, Rádio Tribuna FM. A todos os que estão nos ouvindo, uma excelente quinta-feira. E estou aqui já numa boa expectativa para a próxima. Um dia abençoado para vocês. Obrigada.